Graça e paz, queridos irmãos, shalom a todos. Estamos partindo para o terceiro vídeo desta série, né? O que a Bíblia fala para nós a respeito de pastoras e bispas. Pois é, mas antes de chegarmos lá, é preciso fazermos uma caminhada para que possamos entender o que é verdadeiramente um pastor e quem é o verdadeiro pastor. Amém? Eu tenho dito a respeito da palavra de Deus, do pastor, não é? E existe um título que é pastor, um título que é bispo e um título que é apóstolos. Pois a verdade, queridos irmãos, é que este título de pastor, de bispo e de apóstolo, ele é exclusivamente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pastor, o bom pastor, o pastor verdadeiro que deu a vida por nós. Ele é o bispo verdadeiro e ele é o apóstolo verdadeiro. Os que ocupam hoje as igrejas, em termos de pastores, bispos, na verdade, são funções. Mas só que tem muitos pastores e bispos que tomaram esse título para eles. Inclusive, eu conheço famílias inteiras de pastores e bispos que têm igreja, que a igreja são deles. A igreja é da família. Eles não deixam que nenhum pastor venha a ser consagrado, né, nessa igreja deles, para que não saia do poder familiar. Amém? Pois é, tornou-se um poder, tornou-se uma empresa. Então é importante que todos saibam disso. Amém? Você conhece alguma igreja onde quem manda é a família? Pois é, eu conheço algumas, não é verdade? E isto não é bíblico, não é? Por isto, o título verdadeiro é só para Jesus Cristo, que é o verdadeiro pastor, o bom pastor, que morreu por mim e por você. Eu queria deixar isto claro para vocês. Amém? E vamos dar sequência, abrindo a sua Bíblia em Mateus 15, 24. Que diz assim: E ele respondendo disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui é Jesus falando para nós, não é? O que ele está falando para nós aqui? Ele está falando da sua missão, da missão que ele veio ocupar, que ele veio desenvolver, que ele veio fazer acontecer, né? Na sua primeira vinda. E era exclusivamente para os judeus. Era, não é, era. Por quê? Porque nós vamos ver agora o que diz Ezequiel 34, 31. Porque, na verdade, quando a parábola, não é, em João 10, que eu fiz no segundo vídeo, fala para nós do bom pastor e da ovelha, o que quer dizer ovelha, não é? A ovelha somos nós, homens. Vamos conferir, não é? E vamos provar em Ezequiel 34, 31. Olha o que diz. Diz assim, Ezequiel 34, 31. E vós, pois, ó minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Queridos irmãos, aqui em João, né, na parábola das ovelhas, a parábola do bom pastor, né, as ovelhas que são usadas como metáforas, sabe, irmãos? E as ovelhas, na verdade, são homens, somos nós, né? É que é usado uma metáfora como ovelha, né? Para que, naquela época, existia muitos pastores de ovelha, então ele usou essa metáfora para que fosse mais fácil o entendimento do que ele estava dizendo e do que ele está dizendo ainda, né? E não meramente de uma ovelha, não tinha nada a ver em si com a ovelha, né? Mas também existe um significado mais profundo neste versículo, né? Impotentes, homens, pecadores, nunca, irmãos, nunca teria condições, né, de realizar tais maravilhas. Apenas o Deus que é Adonai Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Ele estando em nós, aí sim, nós temos força para continuarmos a caminhada com Ele, queridos irmãos. Pois é, meus irmãos, é isto que Deus fala para nós, né? Ele deu, o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas, não é? Mas entenda uma coisa, queridos, o pastor digno de ser chamado pastor, né, é só Jesus Cristo.
Nós agora estamos sabendo disso, porque ele deu a sua vida, né, pelas ovelhas. E o primeiro rebanho de Jesus, o que ele pastoreou, na verdade, foram os israelitas, né? Como diz em Mateus 15, 24, que nós lemos, né? Este povo foi o primeiro rebanho de Jesus Cristo, né? Mas, tanto que ali diz era, né? Porque não era só para o povo judeu? Era só para o povo judeu, mas ele veio para mais. Agora, somente para os israelitas? Né? Deus é só dos israelitas? Né? Ele não é para o Brasil? Ele não é para o mundo? Né? Precisamos de outro pastor que não seja Jesus Cristo? Lógico que não. Precisamos do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Vamos ver em João 11, 52, o que diz para nós João 11, 52. Olha que legal o que diz para nós. Então Jesus não veio porque não era só para os judeus, mas ele é para o mundo inteiro. Olha o que diz João 11, 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. É para o mundo todo, queridos irmãos. Seria dado ao apóstolo Paulo, né, na verdade, o significado da nova aliança, não é? Porque apóstolo Paulo foi o responsável pelos gentios, ele é responsável pelos gentios, né, para criar a igreja gentia, né? E o significado da cruz, né, que estabeleceria a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, irmãos. Por isto, a importância de lermos a palavra de Deus, de entendermos, né, a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo não veio só para o povo judeu, mas ele veio também para nós, para os gentios. Ele veio também para todo o mundo, né? Para todo mundo, para todas as ovelhas dispersas, né? Espalhadas. Por isso, irmãos, o mandamento do pastor verdadeiro, né? Para seus colaboradores, para aqueles, né, que desempenham a função de pastores, a função de bispos, né? É esta: ide, né, e fazei discípulos por toda a nação, que está em Mateus 28, 19 e 20. Por isso, irmãos, esta é a palavra, esta é a responsabilidade do verdadeiro pastor, é o que diz a palavra de Deus para nós, para nos orientarmos, né? Que a porta de todas as ovelhas, né, é só Jesus Cristo, né? Olha o que ele disse em João 10, 16. Vamos ver o que ele diz em João 10, 16. Nós estamos aqui no 12, vamos para o João 10, 16. João 10, 16. Olha o que ele diz. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Entende, irmãos? Ele reunirá israelitas, ele reunirá judeus e reunirá gentios e reunirá todas as nações, inclusive o nosso Brasil, né? Ele deu aos homens, né, só por função, irmãos, ser pastor, ser bispos, né? E não título. O título é exclusivamente de Jesus Cristo. É importante que nós saibamos, né, o que a palavra de Deus tem a dizer para nós e que nós possamos entender, né? Vamos ver o que diz aqui também em Efésios 4:11, que ele deu, né? Ele deu como apóstolo, né? Não é como título, mas é como função, né? O título legítimo é só de Jesus Cristo, né? E sim a função, né? Vamos ver o que diz Efésios 4,
Efésios 3, Efésios 4, 11. Diz assim para nós, ó. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? Ele deu esta função, isto é função, irmãos, isso não é título, para que o povo pudesse semear a palavra de Deus, pregar o verdadeiro evangelho, pregar a verdadeira mensagem, pregar a boa nova, não é? Muito bem, irmãos. Então é preciso que nós saibamos que Deus deu para nós, né, várias funções para que pudéssemos desempenhar e pregar o evangelho verdadeiro. Amém? Muito bem, queridos irmãos. Por hoje, por este vídeo, fica aqui para que não fique longo e nós daremos continuidade no 4º vídeo. Por isto, não desista, persevere, insista, continue no nosso canal, Vivendo a Sã Doutrina, porque aqui é falar a verdadeira palavra de Deus para você. Fique todos na paz, não se esqueça de inscrever, de dar o seu like e acionar o sininho para que a mensagem chegue a você e chegue a mais pessoas. Afinal de contas, você é o elo importante deste canal e muito mais importante ainda, para o reino de Deus. Colabore com o próximo, você é importante. Shalom, fique na paz.